Clima selvagem. Quem é o culpado? Apresentado por Ciência na NASA. Queda de neve recorde, tornados mortais, inundações devastadoras. Não há dúvidas sobre isso. Desde dezembro de 2010, o clima nos Estados Unidos tem sido positivamente selvagem. Mas por quê? Algumas notícias recentes atribuíram o fenômeno a um La Niña extremo, uma faixa de água fria que se estende pelo Oceano Pacífico, com repercussões globais para o clima e o tempo. Mas o climatologista da NASA, Bill Patzer, nomeia um suspeito diferente. Lá nada. La Niña foi forte em dezembro, ele diz. Mas em janeiro, ele fez um ato de desaparecimento e nos deixou sem nada. Lá nada. Para restringir a corrente de jato como um adolescente indisciplinado, a corrente de jato aproveitou sua liberdade recém-descoberta. E os resultados foram ainda mais desastrosos. La Niña e El Niño são extremos opostos de uma grande oscilação do Pacífico. A cada 2 a 7 anos, as águas superficiais no Pacífico Equatorial aquecem, El Niño, e depois esfriam novamente. La Niña. Cada condição tem seus próprios efeitos distintos no clima. O inverno de 2010 começou com as condições de La Niña se consolidando. Uma La Niña normal teria empurrado a corrente de jato para o norte, movendo o ar frio do Ártico para longe dos Estados Unidos. Um dos ingredientes para o clima severo. Mas essa La Niña se extinguiu rapidamente, e nenhum El Niño surgiu para substituí-la. A corrente de jato estava livre para se comportar mal. Em meados de fevereiro de 2011, a corrente de jato serpenteava descontroladamente. O padrão climático foi dominado por fortes surtos de ar polar gelado, produzindo nevascas no oeste, centro-oeste superior e nordeste dos Estados Unidos. A situação persistiu na primavera, e as coisas ficaram feias. Russell Schneider, diretor do Centro de Previsão de Tempestades, do Serviço Nacional de Meteorologia da NOAA, explica: primeiro, ventos muito fortes vindos do sul, carregando ar quente e úmido do Golfo do México, encontraram ventos frios da corrente de jato, vindos do oeste. O empilhamento dessas duas massas de ar uma sobre a outra criou o grau de instabilidade que alimenta tempestades intensas. Contrastes extremos nas velocidades e direções dos ventos da atmosfera superior e inferior transformaram tempestades comuns em supercélulas rotativas, de longa duração, capazes de produzir tornados violentos. Nas palavras de Patzer, a corrente de jato com esteroides agiu como mixmaster atmosférico, fazendo com que tornados explodissem no sul profundo e nos becos de tornados, e até mesmo em Massachusetts. A ação não acabou. Afinal, isso é clima. O que vai acontecer a seguir? Por favor, não diga lá nada. Para mais informações sobre o clima selvagem na Terra e em outros planetas, visite science.nasa.gov.